Jeremias, capítulo 12, versículo de número 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se tropeças numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Senhor, como é peculiar, não tenho nada para entregar a esse povo, mas só Tu tem palavra de vida. Usa a minha boca, Senhor, mais uma vez, e faz o milagre de usar, Pai, um homem falho, impuro, cheio de deficiências, para falar de um povo também cheio de falhas e deficiências. E que a Tua palavra seja mais alta do que a nossa voz, do que a nossa vontade e do que o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Há um filósofo, escritor do século XIX, norte-americano, chamado Ralph Waldo Emerson, que ele deixou uma frase muito interessante. Aqueles que desejam ser homens, homens, mulheres, homem no sentido não de gênero, de humanidade, aqueles que desejam ser homens não podem ser conformistas. O que Valdo queria dizer é que um homem que senta e diz está tudo bem, vendo tudo errado em volta dele, é um ser humano que precisa olhar mais para dentro de si. Tem uma frase muito interessante também da Idade Média, que diz: que tipo de homem é o homem que não torna o seu mundo melhor à sua volta? Essa era a indagação de Jeremias nesse contexto. Jeremias aqui está profetizando no reinado do rei Josias, que havia feito uma reforma tremenda, havia derrubado os altares a Baal, havia destruído postes ídolos a deuses estranhos. Josias fez uma reforma religiosa dentro da sociedade, naquele momento, voltando o povo a adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, ao Deus de Jacó, o nosso Deus, amém? Mas havia algo muito difícil que Jeremias enfrentava: a vontade do povo em continuar com a ética passada. O povo queria viver o Deus de Abraão, mas com a vivência no seu cotidiano, com as práticas dos antigos deuses. Como assim? O povo queria adorar ao Senhor, Deus de Abraão, e o fazia, mas nos seus negócios viviam de forma errada. O povo queria viver conforme o Deus de Abraão, mas não tratava a sua família como devia. O povo queria viver ao Deus de Abraão e segui-lo, mas não julgava conforme as leis do povo de Deus. Ou seja, era como se fôssemos Jeremias e olhássemos em volta de nós hoje e víssemos, por um acaso, uma justiça falha que só beneficia os maus. É como se olhássemos hoje à volta de nós e víssemos um governo que só valoriza aqueles que fazem coisa errada. É como se a gente olhasse hoje dentro da própria religião da igreja e víssemos um infanticídio, assassinato de membros que acabam de nascer, mesmo sem crescer, fazendo deles crianças eternas, fazendo deles neófitos eternos, não deixando com que eles crescessem. É mais ou menos isso que Jeremias estava sentindo. É como se nós estivéssemos hoje em um país em que a injustiça cresce, os maus são abençoados, as coisas erradas proliferam, e ele, nesse sentido, só estava sendo prejudicado. Se pegarmos desde o versículo 1, Jeremias começa a fazer indagações a Deus, e na minha Bíblia, que não é a Bíblia de estudo, e eu peguei essa
de propósito, porque está na linguagem atual. Jeremias começa falando assim com Deus: justo seria, Senhor, que eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito de justiça. Jeremias chega ao ponto de dizer: justo seria eu falar contigo, Senhor, mas tu não está fazendo justiça. Não há justiça da sua parte. Porque o caminho dos ímpios prospera? É a pergunta. Porque todos os traidores, sacerdotes, profetas, vivem em paz. Tu, Senhor, os planta, e eles lançam raízes, crescem e dão frutos. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Falam, mas não vivem o que pregam. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vê e me prova, diz Jeremias. O meu coração sente em relação a ti. Olha o que ele diz, como está o coração dele. Arranca o coração, como ovelha destinada ao matador, e separa para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto, e secará a erva de todo o campo. Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Essa era a reclamação inicial de Jeremias. E a resposta de Deus para ele está no versículo 5 e 6 que acabamos de ler. Deus diz para Jeremias: se tu cansas, se tu está cansando, correndo com os homens que vão a pé, como você vai poder competir com o cavalo, Jeremias? Se tu tropeça numa terra de paz, que farás na floresta de Jordão? Há muito tempo, eu escutei uma história muito interessante de um menino que achou um casulo e olhou para dentro dele. Tinha uma mistura de lagarta com borboleta, fazendo força para sair. E ele, na tentativa, Renato, desesperada de querer ajudar e livrar aquele serzinho, pegou uma tesoura bem pequenininha, de cortar unha, Flávio, e foi cortando o casulo. E saiu um ser lá de dentro, Jaime, meio lagarta, meio borboleta, com asas ainda murchas, com corpo ainda, né, parecido do pastor, bem fortinho. E ele botou numa caixinha, botou com uma lâmpadazinha, passou uma semana, 2 semanas, e nada daquela pseudo-borboleta ou meia-lagarta se desenvolver. E ele foi procurar ler Joanice. Ele descobriu algo. E o casulo, Marcelo, é apertado para a antiga lagarta fazer força. E quando ela fizer força para sair por aquele buraquinho, o excesso de água no corpo dela vai ser eliminado. E quando dando ela passar ali por aquele buraquinho, as asas dela vão desembaraçar. E a antiga lagarta, então, só se transforma uma borboleta através da luta e do esforço. Sacode 10 e diga: está entendendo? Assim como Jeremias, você está em metamorfose. Um dia Jesus te encontrou e me encontrou. E quando ele olhou para cada um de nós, sacode 10 e diga: viu uma baita lagartona. E aí alguns dizem que nós aceitamos a Jesus. Jesus já nos aceitou desde o dia em que ele morreu na cruz. Nós tomamos consciência de quem era Jesus e vimos que não há para continuar, não há como viver sem a presença dele, e nos rendemos a ele, a sua majestade. E quando cada um de nós fez isso, nós entramos num casulo. E tudo o que ele espera é que na sucessão de experiências dentro desse casulo, chamado planeta Terra, um dia a gente se liberte para voar com ele por toda a eternidade. Mas alguns ficam reclamando dentro do casulo, não entendem o processo, como Jeremias, e querem uma tesourinha, querem uma ajuda, querem uma palavra, ainda que seja momentânea. Querem que alguém tome conta da vida dele. Vem Dom Pedro, vai cuidar da minha vida. Agora vem Cabral, vai cuidar da minha vida. Agora ninguém vai cuidar da sua vida, senão você e o eterno Deus.
E a gente está esperando algo que é notório. Só existe um que pode cuidar da nossa vida, além de nós. E Jeremias está aqui nesse versículo desafiando Deus e dizendo para ele: como pode, depois de tudo o que Josias fez, pode tudo que o rei Josias fez, toda a reforma, todos os altares, todo o mal foi quebrado, a coisa está assim. O que o mal exterior pode ser quebrado, esse é mais fácil. Agora o interior precisa de conversão. E o povo não estava convertido. E Jeremias então estava desanimado com as dificuldades e com tudo que ele estava vendo. E Deus está dizendo para ele: meu filho, como é que eu vou colocar você em coisas que você ainda não sabes que tu vai fazer? Se esse pouco aí você já está desanimado. Sacode 10 e fala: é só o começo. Jeremias fez a contramão. Em vez de ele se aborrecer com as coisas erradas e clamar a Deus, ele foi se aborrecer com Deus e fraquejou para as coisas erradas. Tem um hino antigo que meus avós cantavam: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Entrava na igreja metodista Betel de Campo Grande, a igreja sentada assim, eu estou vendo, à esquerda os bancos eram contrários, ali sentava o coral, meu avô era baixo. Minha avó era o quê, Danda? Soprano. E eu lembro: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Só os velhos comigo. Que não sabes. Tem velho, hein? Que não sabes, mais que eu te mostrarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mais que eu te mostrarei. O povo vive enganado porque quer. O povo pensa que o clímax, o máximo, de um culto é quando Deus fala com ele. Quero ver se Deus vai falar comigo. Então, para alguns, a palavra é o clímax do culto. Para outros, a hora da profecia, da entrega, é o clímax do culto. Quando não é. Quando não é. O clímax do culto é quando você entende algo. Esse culto aqui é para quem? Para a Igreja Casa e Vida? Sim ou não? Esse culto é para o pastor Péricles? Esse culto é para você? Esse culto é para quem? Então o clímax do culto é quando está no louvor e tu fecha os olhos e a lágrima desce, ou a mão se levanta, e às vezes você nem canta, os lábios estão cerrados, mas dentro de você está se brotando um verdadeiro, uma adoração tremenda, dizendo: para onde eu vou correr, se só tu tens palavra de vida? Eu me rendo a ti, eu quero fugir sim, eu quero desistir, mas eu entendo que existe um Deus que morreu por mim, e eu te amo, e eu te adoro. Como eu vou viver se aquilo que eu prego não é verdade? Se aquilo que eu vivo não é verdade? E ali você se expressa para ele. O clímax do culto é no meio dos louvores, por isso que ele afirma que nesse meio ele habita. E aí não aqui, você vê em alguns lugares a pessoa dispersa no louvor, ou no celular, ou tirando foto, ou fazendo selfie na hora do louvor. Na hora do louvor é a hora mais importante, é a hora que você está dizendo para ele o que você é para ele e o que você veio fazer aqui para ele. Entendeu, Renato? Você que está chegando agora, ainda nem batizamos, está pegando a escola dominical aí. É nessa hora. E Jeremias aqui esqueceu disso. Ele esqueceu disso tudo. Outro momento importante é na hora da dedicação. Porque o louvor é dedicação. Mas a oferta, a sua contribuição, a sua generosidade mostra o que Deus é para você. Porque se eu pago, meu filho, eu fui outro dia ali com a pastora, não vou falar o nome do shopping,
Mas quando saí, agora tem que ter um cartão especial para pagar o estacionamento desse shopping. Aí eu fui lá para pagar 37 conto. Eu posso ouvir misericórdia? Aí eu pago com beleza, olha que felicidade. Aí nada contra os R$2, mas tem uma história assim, não sei se você conhece, né? Diz que as notas se encontraram, a de 100 falou, estou passeando por aí, fui a Nova York, voltei, estou tranquila, de 50 eu também. Tenho andado pelos shoppings e tal, aí olharam assim, coitado, de R$2, toda amassada, toda massacrada. E você, R$2, me converti. Nada contra os R$2, porque a maior oferta, Jesus disse que foi aquela mulher que deu o que tinha, e o que ele tinha era pouquinho. Mas é o que leva no coração, irmãos. Você não vai ser abençoado por ser dizimista, não, nem ofertante. Porque o dízimo e a oferta não é o teto, ele é o piso. Entenderam ou não entenderam? Quando Jesus diz que nós seremos abençoados, nós prosperaríamos quando a nossa justiça exceder a dos fariseus. Meu Deus, sacode 10 e diga escola dominical para você. Quando vossa justiça exceder a dos fariseus, olha, preste atenção em mim, os fariseus davam dízimo até do hortelã. Não é sobre dízimo, é sobre generosidade. E generosidade você não faz com os 10%, nem com a sua oferta. Generosidade você faz com 90%. E tem gente que não entendeu isso. E pensa que pode comprar Deus. Porque se você dá mais importância a tudo, e Deus na tua vida é o último lugar, não é Deus que vai te punir, é você que está se punindo. Pergunte a 10 por que você está fazendo isso com você. Eu não posso valorizar um título de um clube, uma televisão, a cabo, algo que eu estou fazendo. Eu tenho que colocar ordem na minha vida. E eu escutei o pastor Rodrigo de manhã falando sobre isso, sobre a questão da mordomia. Deus colocou você, se você não sabe o motivo, eu vou te dar um. Você é mordomo nessa terra. Aonde você pisa, as coisas entram em ordem. Mas coloca em ordem a tua vida primeiro. É isso que Deus está falando para Jeremias. Não tem um glória, um aleluia, não sei o da pastora, que você veio ouvir do carro novo, você veio ouvir da casa zero, das mudanças de imóvel, da tua prosperidade. Mas eu quero dizer que tudo isso é normal para quem primeiro busca Deus. Buscar a Deus e a sua justiça e as demais coisas. Aí você fica escutando coisa aí, oi lindinhos, oi queridinhos, vocês são, pelo amor de Deus, estão querendo te tirar do casulo. Me mandaram um vídeo hoje, pastor coach, oi lindinhos, oi queridinhos, aquilo que Deus coloca na sua vida, pelo amor de Deus. Deus não depende de mim nem de você para nada. Nós é que dependemos dele. É só uma questão de tempo de você morrer e surgir alguém no seu lugar para realizar aquilo que você não está realizando. Sabe qual é o maior castigo que tem? O maior castigo que tem para a gente em não fazer o que deveria para Deus é que a gente ensina os nossos filhos a não fazer também. Esse é o castigo. Quando você não faz algo para Deus, o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho, a tua sobrinha, as pessoas em volta de você, sobretudo as crianças, estão vendo e você está ensinando a eles um modelo de desobediência, de distância de Deus. E quando crescer, eles vão reproduzir a mesma coisa. Maldição do pastor, não. O provérbio diz, ensina a criança e quando crescer, você é o protótipo do Espírito Santo nessa terra. Você simboliza a imagem do Jesus Criador. E você é aquele que quando olharem, vão ver não o que você tem, porque você não tem nada. Ontem o pastor Wellington ligou para mim e falou, que palavra foi aquela domingo passado em Varão? Estou assistindo aqui no carro, estou tentando anotar. Eu falei para ele, melhora e prega mais, Armando. Falei, melhora porque não está, e faz melhor. Eu falei assim, pera aí que eu vou te enviar. Aí fui, Marquinhos, procurei lá, falei, toma aí. Ele, pô, Varão, assim tá mole demais. Já me mandou a pregação. Eu falei, nada que eu faço para a igreja me pertence, então é de domínio público. Ei, você não realiza milagre. Ei, você não faz pregação. Ei, você não faz nada. Tudo que você faz é porque tem alguém que está te respaldando. E esse é Deus. E Ele, como usou Jeremias, vai usar a tua vida. Mas você precisa entender uma coisa. A gente vai colocar as coisas em ordem quando a ordem começar dentro da nossa vida. Dentro da nossa casa.
Não, aquilo você não vai receber massagem de ego. Você vai receber até carinho, amor, mas aqui você vai receber palavra de Deus. Coach não é aqui. Palavra de Deus. Motivacional. Como é que pode? Estou bem, saio do culto. Daqui uma semana estou mal. Estou bem, estou mal. Estou bem, estou mal. Eu estou mal, mas eu não saio da minha posição. Eu posso estar bem ou eu estou mal, mas eu vou ficar aqui. Porque eu sei quem eu sou no Senhor. E eu sei que eu vou guardar essa porta. E aqui ninguém passa por mim. Porque a espada está na minha mão. E o escudo da fé também. Eu posso estar mal, mas ninguém vai passar por aqui. Porque Deus me chamou para uma grande obra. E eu não vou ceder. Hoje eu estou bem, eu sirvo a Deus. Amanhã eu estou mal, não sirvo a Deus. Você tem que servir a Deus ou bem ou mal. Porque não é você, é Ele que vai te usar. Pastor, mas eu estou fraco. Então recebe aí, levanta a mão e recebe. Palavra de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quanto mais fraco você tiver, quanto menos você tiver, mais Ele vai te encher. Então sacode 10 e fala, se esvazia logo, crente. Esse versículo reflete o desafio de Deus para o coração de um dos maiores homens que a Bíblia pode mencionar, Jeremias. Não é para Péricles de Oliveira Ribeiro, ele está falando com Jeremias. Uma vez eu estava vindo da escola de missões, entrei no carro, botei na época as crianças, a minha fita cassete, no meu Hotstar, quem lembra aí da glória a Deus? E eu comecei a ouvir aquela caixa cheia de fita, a pastora com o Lucas atrás, e a gente foi deixar o Tiago lá para um projeto dos juvenis. E com 2 quilômetros de carro andando, a pastora dormiu de um lado, em cima de Lucas, e Lucas em cima da pastora. E eu falei, louvado seja Deus, Senhor, eu vou aproveitar que eu estou sozinho nesse carro. E eu vou botar fita atrás de fita. Eu estou indo lá para a rua Alvorada, lote 20, quadra 8, encontrar com meu pai e minha mãe. E eu vou até lá adorar. Até lá adorando. Ouvindo louvor. Aí veio o Espírito Santo e falou para mim assim, eu quero ver você fazer isso quando você não tiver uma estrada, um volante e um banco te prendendo. Eu quero ver você fazer isso quando você estiver na sua casa e não tiver mais nada importante para você ler, a não ser a minha palavra. Mais importante de ouvir que não seja os meus louvores. Eu quero ver você fazer isso quando alguém importante te chamar e você estiver em oração e você fala, não vou atender o celular porque eu preciso ficar falando com o meu Senhor. E eu fui e ouvi a pior, mas a melhor coisa que Ele poderia me dizer naquele dia. E eu fiz beicinho, seu Jonas, e falei, Senhor, eu não te entendo. Quanto mais eu tento te agradar, mais eu não consigo. Aí ele disse para mim uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Se você puder, anote aí, por favor. Pastor Péricles, esse é teu problema. Você faz as coisas para querer me agradar. Tente me agradar primeiro, para depois fazer as coisas. Nosso foco muitas vezes é nas coisas, é no palpável, é no que a gente toca, é no que a gente vê. Quando nós precisamos nos afastar de tudo. E é isso que Jeremias não estava entendendo naquele momento. Porque o chamado era confiar nele, ainda que tudo pareça perdido. E isso não é só Jeremias, isso não sou só eu, isso não é só você, isso não é só Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê fruto, todavia, Senhor, eu me alegrarei em Ti. Ainda que os rebanhos não procriem, ainda que nada dê certo, todavia, Senhor. Mas lê o livro todo de Abacuque, é pequeno, trabalho de casa, anote aí. Ler o livro de Abacuque. Você vai ver um Abacuque revoltado, um Abacuque que não entendia nada, um Abacuque grato em adoração. E é esse estágio que a igreja Casa e Vida é chamada a partir dessa noite viver. A um estado de plena gratidão a Deus, e independente se está mal ou está bem, nós somos do Senhor.
Vamos manter posição e ninguém vai passar por nós. Ninguém vai entrar na minha casa. Ninguém vai tomar minha vida. Eu sou dele. Eu posso estar mal. Eu posso passar por problemas. O inimigo pode poder querer me afrontar, mas eu não saio do lugar. Sacode 10, fala: maior é o que cuida de ti. Agora, a gente, como conectar esse versículo com a graça e o amor de Jesus? Jeremias não conseguia entender porque Deus, que era santo, permitia que tantos homens maus prosperassem. Como é que esses homens corruptos estão prosperando? Como é que esses profetas que estão usando de ti para profetizar coisas momentâneas estão prosperando? Como é que sacerdotes infiéis em seus ministérios estão prosperando? Pregando tanta mentira. Enquanto ele, que era fiel, como nós lemos aí no versículo 3 e 4, se colocava como um cordeiro indo para o sacrifício. Era assim que ele se colocava. No momento de maior fraqueza, ele se colocou no lugar de quem? Como cordeiro mudo. É o sacrifício. Quem foi? Esse papel não era de Jeremias, era de Jesus. Então eu vou te dar 3 pontos para você anotar aí. Meu avô me ensinou algo, né, pai? Quem come e guarda... Não, pai, fala alto. Isso aí é a voz. O senhor está cansado? Foi pescar hoje? Não? Não, eu sei onde o senhor foi hoje de manhã. Eu sei onde o senhor foi. É para eu parar de falar, né? Eu sei onde você foi. Quem come e guarda põe na mesa 2 vezes. Filho, você está num culto. Deus está falando através de uma pessoa falha, mas está falando. Anote para você não esquecer. Porque trazer à memória aquilo que dá esperança é segredo para o dia mal. Entendeu, Renato? Vai anotando tudo. Essa semana eu tive um depoimento de um irmão. Ele estava passando por um problema sério na empresa dele. A mulher dele entrou desesperada. Ele, domingo passado, anotou tudo e falou: para de falar e de reclamar, escuta. E ele foi lendo tudo que anotou. E a paz entrou naquele lugar. E eles dois começaram a se abraçar, a se beijar, se namorar. E o Espírito Santo renovou tudo naquele lugar. É a palavra que liberta. O que liberta é a palavra. Não é pastor, não é homem, não. Quem liberta é a palavra de Deus que liberta. Primeiro ponto: Jesus é a força para correr com cavalos. Eita glória! Um dia me levaram para comemorar meu aniversário lá no hipódromo. Tem um restaurante lá bacana. Fizeram uma vaquinha aí. Vamos lá, pastor, comer lá. E estava vendo as corridas de cavalo. E quando eu li esse versículo, já o li algumas vezes. Quando eu li, eu lembrei daqueles cavalos correndo. Gente, assim como Jeremias, ele foi desafiado a suportar tempos difíceis, Jesus nos ensina que por nossa própria força a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas sua graça nos capacita. Pastor, aonde que se ouve isso? João foi muito feliz no capítulo 15, no versículo 5, quando diz assim: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lê todo mundo junto agora? Porque sem mim nada. Então olha para 10 e fala: corre para o colo de Jesus. Para de querer enfrentar a guerra que não é tua. Está sofrendo porque você está lutando uma guerra que não é tua. Vai para o colo dele. Pastor, mas quem está dizendo isso para você? Quem já enfrentou algumas. Quando o câncer vem, eu posso fazer alguma coisa? Sim ou não, gente? Quando o câncer vem, eu posso fazer alguma coisa? Sim ou não, gente? Não, gente, eu estou falando de cura, né? Lógico que eu posso procurar um médico. Como que eu posso fazer? Correr para o colo de Deus e tomar as devidas providências. Não é verdade? Eu enfrentei ele através da vida da minha esposa 2 vezes.
Se eu ficasse sozinho, querendo enfrentar o que não é luta minha, certamente o resultado seria outro. Ontem me mandaram um vídeo de uma senhora com fé diante de um monte desbarrancando. Quantos viram? E ela dando ordem ao monte. Dando ordem ao monte. O monte desbarrancou e ela morreu. Soterrou. Cenas fortes. A nossa fé, ela é racional. Um montão de bombeiro em volta dizendo, sai daí, senhora. Tem autoridade dizendo, sai daí. Então para de lutar contra aquilo que não é para você lutar. Descansa no colo de Deus. Para de querer desistir daquilo que Deus não mandou você desistir. Porque se você desistir de algo que amanhã será um milagre para a edificação da igreja, da tua vida, da tua descendência e do corpo de Deus, você não cumpriu um propósito. Gente desistindo do marido sem Deus mandar. Gente desistindo da mulher sem Deus mandar. Gente desistindo da família sem Deus mandar. Gente desistindo de um monte de coisa sem Deus mandar. Fez um voto. E naquele voto diante do altar, o que foi dito? O que foi dito no voto? Até que a morte? Eu tenho um amigo, um irmão que está aqui, eu posso ter testemunho dele, porque ele fala assim, pastor, me divorciei, mas eu aconselho para as pessoas que nunca façam isso. É um sofrimento para tudo quanto é lado. Uma vez eu olhei para uma irmã que está aqui dentro, falei para ela, não desista daquilo que Deus não mandou desistir. Ah, bom, já que ela falou. Hoje ela veio no culto à noite para ser ungida voluntária, porque o marido dela falou, vem lá, e ela estava desistindo do marido e ele não só voltou. Olha, tá vendo aquela porta que está sem fechadura lá? Está sem negócio de colocar a mão, que ainda dá falta para comprar, o puxador? Ele ainda vai entrar por aquela porta ali, em nome de Jesus. Sacode 10 aí, fala, você foi chamado a crer quanto a esperança. Agora tem que fazer com Jesus. O amor de Jesus nos oferece suporte quando a gente está fraco, quando a gente confia nele. A gente apenas não corre com o homem quando a gente confia nele. Pode correr contra qualquer um. Agora que você precisa entender, anote isso aí. Anote isso aí. 3 verdades para alguém que quer viver Cristo como estilo de vida. Hoje tem muita gente vivendo Cristo como moda. Eu faço o que eu quero durante a semana, domingo eu vou à igreja. Eu falo o que eu quero, mas domingo eu estou na igreja. Eu ajo e reajo de qualquer maneira. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu estou falando com quem quer Jesus como estilo de vida. Haja o que houver, venha o que vier. Eu sou dele e ele é meu. Nada vai me mover. 3 verdades. Primeira coisa que você precisa entender. Não é fácil. O versículo nos diz que parece com uma corrida, aonde um dia você vai correr contra cavalos. Segundo ponto. Cada vez que você vence uma batalha, vai vir outra mais difícil. Porque você subiu de patamar. As lutas são outras. Davi estava no campo, lutou com o leão. Davi cresceu mais um pouco, lutou contra a inveja dos irmãos. Cresceu mais um pouco, lutou contra Saul. E cresceu mais ainda, lutou contra ele próprio. Qual era o homem mais importante no meio do povo quando houve a restauração no Egito depois de Moisés? O sacerdote. Quem foi o primeiro sacerdote? Os Cohen. Quem? Qual era o irmão de Moisés? Diga para o seu irmão, escola dominical. Com você é muito mais legal. Qual era o nome do irmão de Moisés? A irmã era Miriam, gostava de um pandeiro. O irmão era, começa com A, depois vem A e termina com Urão. Qual?
Arão, eita, acertou. Diga glória a Deus aí para o irmão. Arão foi o primeiro sacerdote. Sabe quem era Arão? Aquele violão ali é a arca. Vem aqui, Thales. Rápido como a corça. Não. Como a corça não, né? Como o cervo. Ainda melhorou. Vai lá tocar na arca. Entra. Pode cair aí, cai morto. Vai, Tiago, vai tocar na arca. Agora o chão vai tremer. Cai também. Sabe quem era Arão? Vem cá, Dudu. Hoje nós vamos provar se esse altar tem resistência. Vai lá tocar, filho, no violão. Arão era o único homem no meio do povo todo que saiu do Egito, que podia entrar diante do Santíssimo, dos Santos e Santos, e não morrer, e tocar naquilo que Deus mandou do céu. Esse era Arão. Quando o povo ficou lá embaixo e Moisés demorou a descer com as tábuas dos mandamentos, dá para ressuscitar? Já acabou isso, não sabe? Palmas para os atores, gente. Quem foi que construiu um bezerro de ouro e depois ainda botou a culpa mentindo nos homens? Quem foi? Arão. Quem foi o homem que enfrentou ali um urso, não matou um rei, homem segundo o coração, mas que teve um momento em que se mostrou para uma mulher, fornicou com ela, ela engravidou, e ele mandou o marido dela morrer. Qual foi o nome desse homem? Davi. Qual foi o homem que pediu sabedoria a Deus, e foi um dos homens, Pedro, cadê o Pedro? Mais sábio, mas houve um momento que ele fez tanta besteira que as tribos, Israel se dividiu por causa dele. Qual o nome desse homem? Salomão. O que entre esses três homens tem em comum? Tem duas coisas em comum. Homens especiais para Deus e cheios do poder dele. Aqui dentro tem homens cheios do poder dele, mulheres cheios do poder dele, especial para ele. Quero finalizar esse argumento dizendo isso. Não fique sozinho. Manda Deus na tua frente. Porque esses três homens que fizeram maravilhas por Deus, quando ficaram sozinhos, só fizeram besteira. João 15:8. Quem faz é Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Está tudo errado, está tudo dando errado, a tua casa tem algum problema, é filho, é filha, seja dinheiro, seja financeiro, seja o que for, nada vai se resolver a não ser com Deus na frente. É Ele na frente. Briga com todo mundo, mas não brigue com Deus. Você vai sair do casulo voando. Posso ouvir um glória a Deus? Então, não é fácil, né? Estilo de vida. É como uma corrida. Cada vez que a gente vence uma batalha, vem outra pior e mais difícil. E por último, as coisas com Deus só se tornam boas e prazerosas quando a gente amadurece e decide confiar nele. Senão vai ser um martírio. Irmão, olha para mim. Se você não amadurecer na fé e não aprender a confiar nele, daqui a pouco você vai pensar que Jesus te abandonou, que a sua vida é ruim, que não há propósito, e você vai paralisar onde você vai estar. Sabe qual é o problema? Aonde Deus queria que você chegasse, correndo com cavalos,
Você não vai porque desistiu de correr com homens. O problema que você está passando agora só vai te alavancar para chegar em outros maiores. E no final o nome dele vai ser exaltado. Porque cada problema que você vence é o nome dele que vai ser exaltado. Então para de reclamar, para de murmurar, para de dizer que está difícil. E começa a proclamar a palavra de Deus. Eu confio no Senhor. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, e ele não vai dormir. Eu estou aqui, Senhor, está doendo, eu estou fraco, eu estou triste, estou pensando em desistir, mas Senhor, aquele que se levantou pela minha vida no madeiro, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, não merece a minha desistência. Eu vou contigo até o final, Senhor, porque se tu passaste pela cruz, eu sou digno de ti. Bota a cruz aqui que eu vou carregar. É com dor, é com choro, é com aflição, mas não com murmuração, com reclamação e pensando em desistir, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Segundo ponto, a graça nos sustenta na floresta do Jordão. Para quem não sabe, já foi comigo lá em Israel algumas vezes. Em volta do Jordão era uma floresta em alguns pontos, lugar perigoso, lugar que tinha leão, tinha urso. Os fugitivos também, criminosos, iam para essa floresta. E que Jeremias recebe de Deus a resposta, é muito forte. Se tropeças numa terra de paz, o que farás na floresta do Jordão? A floresta do Jordão aqui significa desafios inesperados. Aí eu quero falar com você que está ansioso agora. Para de ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Seja fiel hoje e deixa que o amanhã Deus vai cuidar. Ele cuida do lírio, Ele cuida do pássaro, Ele faz todas as coisas. Ele não vai cuidar de você. Coroa da criação. Para de ficar preocupado. Onde está teu filho? Onde está tua filha? O que vai ser? O que vai deixar de ser? Jesus contou uma parábola forte que para mim nunca... Quem sou eu, né? Eu posso dizer isso porque foi o homem que botou título. Essa parábola não tinha título, foi o homem que colocou, do filho pródigo. Eu nunca colocaria. Eu colocaria do pai gracioso. A parábola do pai gracioso. Um já estava perdido dentro de casa. Porque ele estava dentro de casa, mas o coração dele estava fora, Elmir. E o outro estava longe. O pai não perdeu nenhum dos dois dentro dele. O pai não queria saber, mas ele está assim, ele está aquilo. Ele se deu a bebida, ele se deu o álcool. Ele está na prostituição, ele está no adultério, se deu a homossexualidade. Não importa, é meu filho e a promessa, ele vai voltar. É minha filha, vai voltar. Vou fazer anel novo, vou fazer sandália nova. É meu filho, vai ser curado, é a palavra de Deus. Eu tomo posse, mas o laudo está contrário. Os médicos estão dizendo o contrário. Está tudo dizendo o contrário. Abraão se tornou pai da fé porque creu contra a esperança. Quantos se levantam nessa noite com a fé de Abraão? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. É contra a esperança mesmo. É na floresta do Jordão que Deus quer nos levar. Um lugar que simboliza dificuldade de vida, mas que todos vão ver quem guarda a gente no meio dessa floresta. Eu sou apaixonado por João. E no capítulo 16, no versículo 33, ele diz: no mundo vós tereis aflição. O que Jesus disse para nós: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vou vencer quantas vezes for necessário. Eu não disse isso não, mas eu creio que todas as vezes que ele se levanta na nossa vida, o pastor adora uma cantora que diz que com Cristo adora no sentido figurado, pelo amor de Deus. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória para você Deus tem. Se o mar da tua vida em frente está, Deus abre o caminho nesse mar. Melhor parar que ela vai cantar ali e não vai acabar o culto. E você vai passar e cantar de lá. Eita, cheio de conectadas. O mar vai se fechar e exterminar.
os inimigos teus. Olha para quem está ao seu lado. Não pense que a vida acabou. Só pense que você é vencedor. Você não é ungido. Agora pega a mão de alguém e diga: com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória... O pastor Lucas chegou. No mar da sua vida, em frente está. Deus abriu o caminho nesse mar. Eita glória! Deixa esse negócio de ansiedade para lá. Para com isso, está perdendo sono. Eu de manhã não vi, perdi sono, mas porque come mais do que devia. Diga misericórdia. A tal de tarugo, Dando. A pessoa fez um tarugo de frango e tarugo de salsicha. Alguém sabe o que é tarugo? É um negócio que faz no tabuleiro, pega a receita da pastora, leva milho, petit pois, bate tudo no liquidificador, bota lá, bota queijo ralado por cima e diga misericórdia, irmão. Ai, Cristo, tem misericórdia de mim. Mas amanhã acaba isso. Levanta a mão para cá e diga: eu profetizo. Vai, gente, profetiza, vai, Jorge, profetiza, Jorginho, vai, alface, vai, gente, vai, tomate, vai, gente, rúcula, vai, gente, vai, profetiza, vai, gente, peito de frango, não é mais isopor, peito de frango é maravilhoso, vai, gente, vai, profetiza. A Vitória amanhã chegou na minha vida, né, Vitória? Minha nutricionista. Você nunca mais vai se envergonhar de dizer que eu sou seu paciente. Então, levanta a bola assim, ó, vai, joga pro alto. Faz assim, show ansiedade. Chuta aí. Deus vai cuidar de você. Pastor, mas como eu posso sair dessa situação? A pergunta não é essa, irmão. Anota aí, Marquinhos. Quando você estiver numa hora difícil, a gente quer se livrar, não é isso? Já ouviu falar? Quem tem alguém de biologia aqui? Da área médica? Tem alguém? Arco reflexo. Quem sabe o que é isso? Por que se você está no escuro, mas toca em algo pontiagudo, tu faz assim? Por quê? Arco reflexo. Instinto de se proteger. Então, quando a gente entra num lugar difícil, numa situação difícil, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Então, quando você estiver na situação, você não é mais homem natural. Levanta a mão para mim e diz: nem o senhor. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos o caráter de Cristo. Então, vamos lá. Não é como eu posso sair dessa situação. A pergunta é: o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso aprender? Daniel podia fazer de tudo para sair daquela cova dos leões. Se não fosse ele, a gente não estava falando aqui que leão também faz jejum. E não deve ter sido uma noite confortável. Meu filho e minha nora estudaram durante um tempo medicina lá na Argentina, né, Carla? E tem um zoológico lá, alguns já sabem, chamado Zoo de Lujan. E nós entramos nesse zoológico dentro de uma jaula com 2 leões, diga misericórdia. Quando eu cheguei lá dentro, que eu vi a pata, Marcelo, do meu lado, e a pastora fala: Tiago, quase pisou onde? No rabo do leão. Diga misericórdia, gente. Eu não sei o que seria um leão irritado. A pastora quase pisou na pata. E estavam os 2 leões lá. Quando eu vi a pata do leão do meu lado, seu Jonas, eu falei assim: para onde eu trouxe a minha família? E me deu uma vontade de chorar. E aí o Lucas perguntou: qual é o nome do leão? Aí o moço tratador falou: esse é Ezequiel e o outro é Moisés. Eu falei: são irmãos. Graças a Deus. Agora, pior se acontece aquela história, né, que eu contei domingo retrasado, né? Eu estou orando: Senhor, me livra desses leões. Eu abro o olho e os 2 são: obrigado pela refeição, Senhor. Os 2, né? Mas tu imagina ficar uma noite tendo a certeza. Qual foi a resposta de Daniel quando o rei mandou ele para a cova dos leões? Se Deus quiser me livrar. Qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego quando mandaram ele para a fornalha dentro? Se Deus quiser me livrar. Não é o como me livrar, é o que Deus vai fazer através dessa situação.
Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus aí, só para dizer, estou entendendo. Vou acabar logo. Terceira, esperança na promessa de um novo tempo. Jeremias enfrentou dificuldade, mas Deus estava preparando algo maior para ele e para tudo em volta dele. Da mesma forma, levanta a mão e recebe. Jesus está te prometendo hoje que, apesar das dificuldades, o novo tempo está chegando. Só que agora anota o tema do sermão aí, ó. Um novo tempo exige uma nova força. Você quer viver um novo tempo, Gustavo? Mas com a mesma força de antes. Como é que você vai correr com um cavalo se você não está aguentando correr com um homem, entendeu, Gustavo? Então, quem quer viver um novo tempo na vida aí, levanta a mão, diga um glória a Deus. Se prepare, é um novo tipo de força. Aí, Dani, aprendi, um novo patamar. É um novo patamar, filho. Então se prepare. Porque é muito bom ouvir. Eis que te digo aqui, filho, Deus tem coisas grandes para você. Mas, querido, as coisas grandes vão depender de um grande processo. Lembra de José? Olha a minha túnica, que linda. E eu tive um sonho lindo. Os irmãos tudo olhando para ele. Já estavam ó. Porque ele ganhou uma camisa de marca e eles tudo com caminhão. Não é? Oh, papai deu túnica colorida para esse moleque aí. Olha, eu tenho um sonho para contar para vocês. Fala, Josézinho. Olha, eu vou dominar vocês todos. Uma história para contar para vocês. Olha, José, se não for por mim, vocês não comem. Ah, é? Tá bom. Vou te jogar dentro de um buraco. Talvez você tenha sido igual a mim, fui várias vezes. Irmão, se eu cheguei na situação de hoje estar aqui na Casa Vida, é porque eu fui infantil com a minha palavra. Falei coisas para quem não devia, confiando em quem não devia. Mas tudo isso só me libertou. Assim são todos aqueles que são semente de Deus. Pode fazer o que quiser contigo, você é uma semente de Jesus. Só que semente é jogada onde? Em um buraco e é tapado. Igual a José. Eita, só um entendeu e deu glória. Eu vou repetir. Você é uma semente, podem estar te colocando no buraco, mas um dia a semente vai criar raiz, da raiz vai vir caule, do caule vai vir folha, aí das folhas vão vir flores, e dos flores vão vir frutos. Não importa se você está num buraco ou não está, você é semente, vai frutificar. Eita, tem que traduzir para entender, aleluia. Tem Apocalipse fala disso, gente. Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. O novo vai chegar, mas se prepare. Corra com homens como se estivesse se preparando para correr com cavalos. E os desafios que apresentarem na tua vida, não olha como eu vou sair dele. Enfrenta e diz, eu vou aprender, eu vou vencer, e eu vou para outro patamar. E Deus vai me colocar onde Ele quiser. Muita gente que não sai do lugar e não cresce é porque não enfrenta os desafios, desiste e ainda fica colocando a culpa em Deus, no governo, no pastor, na igreja. Mas é Ele quem paralisou. Conhece gente que começa as coisas e não termina? Conhece gente que faz tudo, mas não termina nada? É isso, a gente foi chamado a ir em frente, porque dificuldade você vai ter até morrer. Só tem duas maneiras de você se livrar da dificuldade. Só tem duas. Escolhe. Primeira, ir para o colo do diabo. Está no colo dele, está tudo bem. Segunda, pede para morrer, porque lá não tem problema, ranger de dente, choro e tal. Qual que você escolhe? Ninguém quer morrer, né? Porque colo do diabo também ninguém quer ir. Então, põe uma coisa na tua cabeça. Lutas virão, mas você se vê como gafanhoto, e você é um guerreiro, e o nosso Deus é maior do que você, e maior do que Golias. A terra é boa, a terra tem gigantes, mas o nosso Deus, Ele é maior. O homem, depois de 70 anos, encontra lá e fala, cara, você já está velho, Caleb. Pega essas planícies aqui. Não! Como no tempo que Moisés me prometeu, eu estou forte. O velho subiu as montanhas e enfrentou os gigantes e matou
um por um. Quem é Caleb aqui, levanta a mão e diga: eu sou. Para de perder para você mesmo. Só quem te derrota é você. O diabo não pode fazer nada com você que você não deixa. Ninguém pode fazer nada com você que você não deixa. Você só não se conscientizou quem você é. Alguém escolheu morrer para você viver, e esse alguém nunca pecou. Então você é uma semente inesgotável do poder e da graça de Deus para essa geração. Entenda isso, pelo amor de Deus. Mas pastor, não estou entendendo nada, me explica. Irmãos, nós somos o povo que não vivemos por explicação, nós vivemos de promessas. A nossa religião não explica quem é Deus, nem o nome dele a gente sabe, mas a gente sabe uma coisa: ele nunca vai nos abandonar. Jeremias 12:5. Deus queria governar Jeremias e que ele crescesse, fosse forjado no seu caráter. Sabe o que é bonito? Que tem gente como Saul que começa bem, mas termina muito mal. E tem gente como Jeremias que pode até começar mal, mas que vai terminar muito bem. Que tipo de pessoa em Cristo você quer ser? Só você pode responder. Olha para mim e diga: o Senhor também. Mesmo que as provas aumentem, Deus vai nos fortalecer. Jesus vai nos capacitar, vai nos sustentar, vai nos dar esperança, porque a graça dele nos levanta quando nos cansamos para correr com cavalos até o fim. As pequenas lutas são preparação, simplesmente para Deus expandir tudo na nossa vida. Então sacode 1000 aí em volta de você, é para sacudir mesmo. Sacode, por favor, porque o fogo que está pegando no meu peito aqui não é normal. Então sacode e diz assim: não desista, tenha força. Quem quer chegar no muito aqui, levanta a mão. Vou te dar uma receita de bolo, anota aí. Receita para você. Mateus 25:23. Anote, para nunca mais esquecer. Copie Mateus 25:23 e bota onde você escova o dente. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Vamos comigo agora? Foste fiel no pouco, sobre muito. Existe um princípio aí para chegar no muito. É ser fiel no pouco. Deixa eu te contar algo. Terminei mesmo. Hoje não vai ser 1h30. Quando eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, tinha o número X de escolher a matéria. E eu escolhi fazer Brasil pré-colonial. Que deu Pedro e o Rafael? Olha para cá. Brasil pré-colonial foi o período de 1500 a 1530, onde as embarcações que vinham de Portugal faziam navegação de cabotagem, ou seja, em volta, circuncidando o litoral. Foi assim que eles colocaram o nome de Salvador, de Angra dos Reis, de Angra dos Reis, Bahia de Todos os Santos, Guanabara, Rio de Janeiro. Guanabara significa terra, casa de branco em Tupi-Guarani. E pouco se tinha escrito nesses momentos, a não ser a carta de Pero Vaz de Caminha. E aí todos os amigos olharam para mim e falaram: você é maluco? Porque para a história só vale o que está? O que divide a história da pré-história? A escrita. Tem poucas informações. Eu perco, às vezes, Eduardo, quantas vezes eu fui no Gabinete Real de Literatura na Avenida Passos buscar documentos? E todo mundo falando: você é louco, você não trabalha, não tem filho? Eu falei: tenho, o Tiago. Como é que você vai ter tempo para estudar isso? Mas algo dizia dentro do meu coração: você precisa ser uma ave rara. Você precisa ser uma ave rara. Você precisa ser uma ave rara. Os adolescentes, olhem para mim, por favor. Vocês precisam ser uma ave rara.
Fazer o que todo mundo faz não te difere de ninguém. Quando for escolher qualquer coisa, escolha sempre o mais difícil. Porque o mais difícil vai te diferenciar de todo mundo. Com 1 ano de formado, eu distribuí 50 currículos. Fiz 2 concursos. Passei nos 2. E os 50 currículos que eu distribuí, 12 me chamaram para eu trabalhar. Tudo porque eu fiz uma pós-graduação em algo que ninguém queria fazer, porque não tinha documento fácil para se investigar. Jaime, terminal odonto, se especializa em algo que ninguém quer fazer. Você vai ser uma ave rara. Concluo a mensagem? Se você fizer o que todo esse bando de crente está fazendo aí. Eu estava na academia e vi um grupo de jovens de uma igreja, que eu não vou citar o nome, dando graças a Deus que o carnê da escola de samba tinha acabado de pagar. Se você quiser ser um cristão comum, você não será uma ave rara. Seja fiel no pouco e no muito, Deus vai nos colocar.